O objetivo desta aula 8 do curso de Word 2010 básico aqui da Aprender Web é ensinar a vocês como aplicar cores ao seu texto, tornando ele assim muito mais atrativo para quem visualiza o texto que vocês criaram. Sendo assim, nós vamos aprender como inserir uma cor em um texto, como por exemplo aqui em Aprender Web, e também como aplicar um realce ou destaque a um texto, como se você estivesse utilizando um marca-texto. Nós estamos mostrando para vocês o arquivo intitulado Aula 8, que é um arquivo que vocês têm aí armazenado no computador de vocês e que possui um pequeno texto, que é o texto onde nós aprenderemos a aplicar cores aos nossos documentos criados no Word 2010. Caso você tenha alguma dúvida de como foram realizadas essas formatações aqui de fonte, retorne à aula 7 e não deixe que essa dúvida te atrapalhe no restante do nosso curso. Tudo bem? Então, aqui na aula 8, nós temos um texto muito simples que, por enquanto, está em preto e branco. E nós vamos aprender a aplicar dois tipos de cores neles. As cores de texto, ou seja, as cores de fonte, e também uma opção de cores que imita o marca-texto. Lembra aquele marca-texto que vocês usam para chamar a atenção de textos impressos? Nós vamos usar isso aqui também no Word. Então aqui nós temos um título que está centralizado e que isso não foi apresentado ainda para vocês, não é verdade? Mas por enquanto não tem problema. Esse título nós podemos utilizar uma outra cor. E para alterar a formatação de qualquer texto no Word, o que você tem que fazer? Tem que selecionar o texto. Então, eu selecionei o título, clicando aqui na primeira letra e mantendo o meu dedo pressionado no cursor e arrastando esse cursor. Não é verdade? Onde que eu altero a cor de um texto? Eu clico aqui, nesse A que tem uma listrinha colorida embaixo, que é a cor da fonte. Tá vendo só? Então, eu clico aqui e escolho outra cor. Olha só o azul. Tá vendo só? Eu posso fazer isso para outros textos. Então, por exemplo, vou usar o tom alaranjado aqui no Aprender Web. Então, eu venho aqui, ó, e eu tenho esse tom aqui, que pode ser destacado utilizando o negrito. Tá vendo? Então, o aprendizado de uma aula é necessário em outra. Tá vendo só? Então, por exemplo, o Word 2010. O Word 2010 normalmente é um azul. Então, eu seleciono aqui, ó, venho aqui e utilizo um tom de azul no Word 2010. Tá? Vale só lembrar vocês que o ideal é não utilizar cores fracas em fundos fracos e cores escuras em fundos escuros. Então, por exemplo, aqui o fundo é branco. Então, se você utilizar um tom muito claro, você pode ter dificuldades para enxergar esse texto. Olha só aqui. Tá? E isso não é ideal nos documentos que vocês criarem. Então, lembre-se sempre, se você utiliza o fundo claro, seleciona uma cor mais escura, para que o seu texto realmente chame atenção. Agora, lembra que eu falei para vocês do marca-texto? O marca-texto é uma canetinha lá que nós usamos para riscar um texto e chamar a atenção dele para que posteriormente nós possamos ler novamente. Não é verdade? Então, como o Word simula a criação de um texto, não poderia faltar essa ferramenta para que vocês destaquem um determinado texto para que outras pessoas possam ler aquela área destacada. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira destacar aqui a frase procedimento para formatar as cores de textos. Então, o que eu tenho que fazer? Selecionar esse texto. Como que eu faço isso? Clico aqui e arrasto o meu cursor. Não é verdade? Aí aqui ao lado da cor eu tenho o quê? Eu tenho a opção cor do realce do texto, que eu chamo de destacar. Aí você vem aqui e escolhe uma cor. Olha só. Tá vendo? É como se fosse um marca-texto amarelo. Vamos dizer que eu queira destacar agora ao final desta aula. Aí eu venho aqui, ó, e utilizo uma outra cor. Por exemplo, esse tom de rosa aqui. Tá? Caso você queira remover essas formatações, tanto do realce quanto das fontes, olha o que você faz. Vamos dizer que você queira remover esse realce. Seleciona ele, vem aqui e seleciona a opção sem cores. Vamos dizer que você queira remover essa cor aqui. O que você faz? Vem aqui e seleciona qual? Automático.
Tá vendo? E aí você pode formatar os seus textos com cores e remover essas formatações posteriormente. Após ensinar como inserir cores em textos e realce em texto como se fosse um marca-texto, nós vamos finalizando esta aula 8, onde vocês aprenderam a trabalhar com formatação de cores, que é uma aula que dá continuidade ao nosso tema de formatação, ou seja, vocês já sabem formatar fontes, escolhendo letra, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, e formatar cores. Caso você tenha alguma dúvida dessa formatação de cores, é só voltar a esta aula 8 e revisar o conteúdo.